crianças! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Eu sou a professora Fabiana, estarei juntinho com vocês nas aulas do terceiro ano. É um prazer estar aqui com vocês. Trabalho na rede municipal de ensino aqui da nossa cidade. Vamos começar? Meus queridos, hoje temos tanta coisa interessante para aprender. Vamos trabalhar com histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos aparecem muito em jornais, revistas e principalmente nos gibis. Existem também alguns livros que a história vem nesse formato de quadrinho. Mas o que é história em quadrinhos? A história em quadrinhos é um gênero textual em que a linguagem verbal e não verbal estão presentes. Como assim, professora? Em algumas partes da história encontraremos palavras, frases, e em outras partes só aparecem as imagens. É um gênero textual usado normalmente para diversão. Tem histórias em quadrinho muito legais e divertidas. Para comunicar as falas das personagens, por exemplo, são empregados balões com textos escritos. O formato desses balões mostra o jeito que o personagem está falando. Às vezes ele está irritado, calmo, tranquilo, triste. Um outro recurso bastante explorado são as onomatopeias, definidas como palavras que tentam reproduzir os sons. Por exemplo, lá na história em quadrinhos, se aparece a palavra cabrum, nós vamos ter a sensação que vai chover, porque essa palavra traz o som do trovão. Se aparece a palavra tic-tac, é como se fosse o som dos ponteiros do relógio. E aí nós temos muitos outros sons representados em palavras. Hoje eu trouxe para vocês uma história da Turma da Mônica em quadrinhos. Vejam só, olha lá. Deem uma olhada, observa bem aqui essa história. Agora, nós vamos ler juntos essa história. Antes da leitura, eu quero pedir para vocês observarem cada quadrinho. Vamos lá. Vamos olhar o primeiro quadrinho. Olhem bem, observe o espaço que ela está, o ambiente que ela está. Agora, olhem para o segundo quadrinho. Olhem para o terceiro quadrinho. Crianças, observem as expressões no rosto dos personagens. A observação e a leitura das imagens é muito importante. Depois, vocês vão ler os balãozinhos, que é a fala dos personagens. Chegamos aqui. Magali trouxe o seu presente de aniversário. Obrigada, Mônica. Estou louquinha para saber o que é. Um lindo gatinho. Observaram bem? Vamos conversar agora um pouquinho sobre essa história. Vamos lá. Vocês sabem quem são os personagens dessa história? Os personagens, quem são? São todas as pessoas que aparecem aqui. Pessoas, animais. Nesse caso aqui, os personagens são a Mônica, o Cebolinha, o Cascão, a Magali, que é uma turminha que nós já conhecemos bem. Temos também aqui o Ratinho e o Gatinho.
Mas toda história, gente, tem o personagem ou os personagens principais, os quais aparecem mais vezes na história. Nesse caso aqui, qual que é o personagem principal? Nesse caso aqui, o personagem principal é a Mônica. Olha lá, vamos olhar para o Cascão e para o Cebolinha. Será que eles conseguiram colocar o plano em ação? Eles tinham um plano, porque vocês sabem que eles têm uma meta. Eles adoram perseguir, fazer umas brincadeirinhas com a Mônica, né? O que eles fizeram? Eles colocaram um ratinho na caixa de presente que a Mônica carregava. Porque com certeza eles queriam ver o circo pegar fogo. Mas o que eles não esperavam, de forma alguma, é que dentro dessa caixa tivesse um gatinho, gente. E gatinhos adoram ratinhos, nós sabemos disso. Então, o plano do Cebolinha e do Cascão deu certo? Não, não deu. Quando olhamos para o final dessa história, quando a Magali pega o gatinho todo feliz, nós podemos imaginar um outro final, não é mesmo? Converse aí com a sua família, aí na sua casa. Que outro final você faria para essa história? Pensa aí, vai. Fale aí para sua família, para quem está perto de você, qual outro final essa história poderia ter? E pergunte para eles também qual outro final que eles dariam. Então, vocês vão trocar. Você vai dar um final para essa história e um outro final. Não pode ser esse. E eles vão dar um outro final para essa história. Então, no final das contas, essa história vai ter 3 finais. O que já está aqui, o que você vai dar, o que a sua família vai dar. Vamos conversar um pouquinho sobre essa história? De quem é essa fala? Então, vamos observar bem. Um lindo gatinho. Se olharmos aqui, quem é que fala isso? Um lindo gatinho. Ela fala toda contente. É a fala da Magali, que está aqui no último quadrinho. E como nós conseguimos saber disso? Eu já até contei, né, gente? Isso mesmo! Pelo balão da fala que aponta para a Magali. Olha lá, os balãozinhos, eles vêm apontando para o personagem. Então, a forma dos balões, né, de fala nas histórias em quadrinhos, dá informações que não estão escritas com palavras. Olha o formato desse quadrinho. Os balões com 2 ou mais rabichos. O que é rabichos? Parece essa setinha que tem aqui, ó. Ó, que dá indicação de qual personagem que está falando. Eles indicam que 2 ou mais personagens estão falando a mesma coisa. No caso aqui da Magali, ela e a Mônica estão falando a mesma coisa? Não. Aqui quem está falando somente a Magali. O que significa o texto do balão nesse aqui? Olha lá. Vamos olhar para esse aqui. Olha, esse aqui tem 2 rabichos. Eles estão indo na mesma direção. Isso que está indicando que tem alguém rindo. E esses rabichos apontam para quais personagens, gente? Olha lá. Ó, quem estava aqui? Eu tenho que voltar nos quadrinhos anteriores, tá? Para eu entender. Quem é? Ó, essa mãozinha. Ah, por quem? A Mônica passa por quais personagens? Pelo Cascão e pelo Cebolinha, não é isso? Então, essa risadinha aqui é a risadinha do Cascão e do Cebolinha.
Nas histórias em quadrinhos, meninos, o ponto de exclamação, ele é importantíssimo. Olhe a nossa atenção aos pontos, porque ele expressa muitos sentimentos. Eles expressam tristeza, felicidade, alegria, não é mesmo? Nesse caso aqui, olha só, qual que é o sentimento? Observe esses balões aqui. Olha lá. Obrigada, Mônica. Estou louquinha para saber o que é. Que é tristeza? Olha aqui, um lindo gatinho. Ai, ela tá cansada? Não. Aqui está expressando alegria. Até o meu tom de voz, quando eu vou ler, muda. Obrigada, Mônica. Estou louquinha para saber o que é. Um lindo gatinho. Então, gente, elas estão expressando alegria, felicidade. Crianças, é muito bom ler as histórias em quadrinhos, não é mesmo? É muito divertido observar, ver cada personagem. Quando tiverem oportunidade, leiam um gibi. Tenho certeza que na sua escola tem gibis para você ler. Por isso, é importante nos cuidarmos para logo, logo podermos voltar para a nossa rotina diária. E na nossa rotina, a escola faz parte, não é mesmo? Lá na história em quadrinhos, tinha o ratinho e o gatinho, que são dois animais. Agora venham comigo, eu tenho vários animais aqui. Vejam só, tem animais aqui de tudo quanto é jeito. Animais peludos, animais com a pele lisa, com escamas. Olhem só, animais que nadam. Trouxe vários, gente. Tem animais terrestres, muitos animais mesmos. Mas eu vou separar algum desses animais aqui no quadro. E eu quero ver se vocês vão conseguir ver qual é o critério que eu usei para poder separar esses animais em grupo. Então, vocês já vão pensando, será que eu vou separá-los por animais aquáticos? Será que eu vou separá-los por animais terrestres? Será que eu vou pensar nos animais que têm pelos? Será que eu vou pensar no grupo dos animais herbívoros de acordo com a alimentação? Então, vamos lá. Vamos aí analisando em casa. O tigre. O que será que esses animais têm em comum? Uma coisa que vale para todos eles. Um coelho. Vamos lá. Vamos pensando enquanto eu termino aqui de colocar. Cavalo. Olha esse. Olha aqui, meninos. Um rato. Olha aqui. Macaco. Hoje eu tenho uma história para contar para vocês, viu? De um mico. E olha aqui. Esse aqui. Então, observem. Vou continuar agora. Enquanto vocês vão pensando, qual foi o critério que eu pensei aqui para organizar esse grupo? Eu vou para o próximo grupo. Vamos lá. Olha que lindo esse animal, gente. Olha aqui, que show. Um pavão. Olha esse. Eu acho que agora, nesse grupo aqui, vocês já vão conseguir entender qual que é o critério que eu pensei em separar esses animais em grupo. Olha só. Olha que linda essa coruja.
Todos os dias eu sempre me deparo com uma coruja, gente. Lá onde que eu moro, tem várias. Olha aqui, que lindo. Tucano. Pato. E esse lindo passarinho. Em casa também o que mais tem é passarinho. Tá, então ainda não vou perguntar para vocês qual é o critério que eu pensei aqui. Vou para o terceiro grupo. Olha aqui. Agora não tem jeito, vocês já descobriram. Olha aqui. Peixe. E essa aqui é uma bela cobra. Então, observem bem essas imagens. Crianças, olhem bem para cá. Qual foi o critério que eu escolhi para separar esses animais em grupos? Eles estavam todos misturados ali em cima da mesa. Eu escolhi o critério da cobertura do corpo, do revestimento do corpo. Lembrando que todos esses animais aqui têm o corpo revestido por pelos. Então, vou escrever aqui, ó. Pelos. Agora, esse outro grupo aqui, eu escolhi porque eles têm o corpo revestido por penas. Então, vamos lá, ó. Penas. E esse outro grupo aqui? O corpo deles é coberto por escamas. Então, crianças, observem aqui. Os animais podem ter o corpo coberto por pelos, por penas, por escamas. Tem também cobertos por pele fina e placas duras. Alguns animais vivem em ambientes terrestres e eles possuem a pele fina e precisam se manter em locais úmidos para a pele não ressecar. Então, vamos ver aqui algum desses animais. Olha, a rã, o caracol e a lesma. Esses animais aqui têm o corpo coberto por pele fina. E eles precisam, gente, de água. Eles precisam viver em um ambiente úmido. Olha lá, a rã na beirada da lagoa, né? A lesma, o caracol. Agora, eu vou usar outro critério para organizar outros animais em grupo. Presta atenção. Esse critério aqui, eu vou usar o critério da locomoção. Eu vou organizar os animais de acordo com os que rastejam, com os que voam, com os que andam, com os que nadam, separando os animais. Tá? Então, vou organizar, vamos lá. Então, aqui, meninos, eu já separei eles, os animais que voam, os animais que andam, os animais que nadam e os animais que rastejam. Então, aqui, eu fiz uma outra classificação dos animais, tá? Organizei eles de uma outra forma. Mas por que os animais se locomovem? Os animais se locomovem para procurar alimentos, para reproduzir-se, ter filhotes. A reprodução é muito importante para não acabar a espécie. Para fugir também, os animais se locomovem para fugir de outros animais e também para procurar abrigos. Então, tudo tem, gente, um motivo de ser. Agora, olhem para essas imagens aqui. Vamos lá. Em nossa região, encontramos alguns animais que acabam aparecendo na zona urbana do nosso município. Como é o caso do tamanduá-bandeira, do tucano, do lobo-guará também. E tem outros animais. E quando esses animais saem do seu ambiente,
eles acabam correndo muitos riscos. Podem até mesmo serem atropelados. Deixa eu contar uma coisa para vocês, meninos. Um dia desses para trás, o meu marido indo para o trabalho, deu de cara com tamanduá-bandeira. No meio da rua. Pode uma coisa dessa? Ele levou um baita susto. Pois não é comum encontrarmos um animal assim passeando pelas ruas da nossa cidade, não é mesmo? O recurso que ele teve foi chamar o corpo de bombeiros para resgatar o animal. Outro caso, vocês lembram que eu falei que eu tinha um caso do mico para contar para vocês? O outro caso foi quando eu morava em um prédio. Gente do céu, essa história é demais. Eu cheguei em casa e estava lotado de pessoas, tinha câmeras, jornalistas, o pessoal do Corpo de Bombeiros já estava lá e também tinha um povo curioso e os moradores do prédio. Sabe o que tinha dentro de um apartamento? Um mico, isso mesmo. Esses macaquinhos pequenos que nós vemos lá no Parque do Sabiá. Ele entrou pela garagem do prédio e entrou pela janela do banheiro. Ele mexeu na casa toda, durante o dia todo. E até comeu as bananas que estavam na cozinha. Quando a moradora do apartamento chegou, meu Deus, ela levou um susto tão grande, um susto tão enorme, ela saiu correndo e fechou a porta. Chamou o corpo de bombeiro na hora. Mas tudo, graças a Deus, foi resolvido da melhor forma possível. Nossas crianças, esse dia foi demais. Nunca esquecerei o susto que todos nós levamos. Agora, olhem para cá. Eu vou aproveitar que nós fizemos muitos grupos e vamos fazer umas contas? Vamos fazer algumas operações, isso mesmo. Vamos somar os animais que separamos em grupos. Vamos lá? Nos grupos dos animais que tem pelo revestimento, nós vamos contar esses animais aqui, tá? Então, no grupo desses animais da cobertura do corpo, vamos ver quantos animais nós temos aqui? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, vamos colocar aqui. 17, isso mesmo. 17. Agora, nós vamos contar os animais que foi organizado nesse grupo aqui. Esse grupo dos animais de acordo com a locomoção, não é isso? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, vamos colocar lá no quadro o número 14. Isso. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar os animais de um grupo, que nós já temos aqui a quantidade, mas os animais do outro grupo, que nós já temos a quantidade, que é o número 14. Isso mesmo, nós vamos fazer uma operação de adição. E usaremos o sinal de mais. Então, vamos lá. Vou fazer aqui o quadro posicional. Nós vamos fazer a operação aqui dentro desse quadro. Esse quadro nos orienta, gente, tá? A saber a posição do número. Então, nós vamos dividir aqui. Unidade. Unidade. Dezena. Então, vamos lá. Colocar os números aqui dentro, ó. O 17 e o número 14.
Vou colocar o sinal de adição aqui de fora. Então, presta atenção. Quando eu olho para o número 17, eu vou ver a posição de cada número, por isso, quadro posicional. O número 7, ele está na ordem da unidade. Então, aqui nós temos 7 unidades. O número 1, ele está na ordem da dezena. Então, quantas dezenas tem o número 17? Tem uma dezena. Olhando para o número 14, nós temos aqui o 4, que está na ordem da unidade. Então, 4 unidades. E temos o número 1, que está na ordem da dezena. Então, nós temos uma dezena. Quando vamos fazer a operação, nós começamos pela ordem das unidades. Depois, passamos para a ordem das dezenas. Então, olhando para os números que estão na ordem da unidade. Vamos lá. Eu tenho o número 7 e o número 4. Então, eu tenho 7 mais 4. Quanto que dá 7 mais 4? Nós podemos pegar os materiais que nós temos em casa, tá? Então, nós podemos usar os lápis de cor, canetinha que você tem. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. E temos desse outro lado aqui mais 7 lápis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos lá. 7 mais 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, 7 mais 4, 11. 11. Esse 11, ele cabe aqui dentro? Então, vamos lá. Olha aqui, meninos. Ó, 11. O número 11, ele é formado por... Vou até colocar aqui, unidade e dezena. Ele é formado por uma unidade e por uma dezena. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o número da unidade aqui, que é o 1, e vamos levar o número 1, que é da dezena, lá para a dezena. Então, nós vamos colocar ele aqui, ó. Vou até fazer um círculo aqui, para a gente entender que o número 1 do número 11, que faz parte da ordem das dezenas, ele foi levado lá para a dezena. Então, vamos somar agora, ó. 1 mais 1 mais 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, o resultado dessa operação, 17 mais 14, o resultado é 31. Viu só? Crianças, nossa aula está terminando. E quanta coisa interessante nós aprendemos hoje. Foi muito bom, foi ótimo. Vimos uma história em quadrinhos da Turma da Mônica. Conversamos um pouco sobre a cobertura do corpo dos animais e lembramos de como alguns animais se locomovem. As contas fizeram parte da nossa aula também. Uau! Foi demais, hein? Vou terminando, mandando um abraço apertado para todas as crianças que estão me assistindo. Crianças, quero fazer um pedido muito importante para vocês. Não deixem de fazer as atividades que estão na plataforma da prefeitura da nossa cidade. E também não deixem de fazer as atividades que a sua professora está elaborando para você. E todas essas atividades, assim que forem feitas, devem ser devolvidas na sua escola. Beijo, crianças, e até a nossa próxima aula. Se cuidem!